Olá, boa noite. Olá, Tereza, Fred, Wanda. Ó, vó Wanda, a avó do Dani, querida. Heloísa, Tassi, sejam bem-vindos, bem-vindas. Thaís, KS Cândido. Ah, o Fred é o esposo da Bia. Tranquilo, a gente espera, Fred. Ah, a Bia já entrou aqui rápida? Ai, que delícia, gente. Essa live com certeza vai ser muito gostosa. Já tô sentindo uma emoção diferente. Olá, Alci Corvalan. Boa noite. Que bom estarmos aqui, né, nessa expectativa de ouvirmos um relato de parto, algo tão importante na nossa vida, na vida da Bia, dessa família, do Fred, né? E dos pequenos, que delícia. Oi, Joyce, boa noite. Que bom ter você aqui. Ellen, Samara, sejam bem-vindos, pessoal. O pessoal tá entrando. E hoje a gente fez uma enquete, tô procurando a Bia aqui. Nós fizemos uma enquete nos stories para ver qual era a lembrança do parto, né? Da maioria das pessoas que estavam ali curtindo e vendo os stories. E felizmente foi que 73% das pessoas que responderam sentem saudade do seu parto. E 23% sentem pânico de lembrar. Então eu fiquei muito feliz que a lembrança maior, o sentimento maior foi de saudade. É isso mesmo, que bom. E quem não tem saudade, tem pânico, mais nessa live também. Oi, Caroline. Oi, Virtudes do Lar, querida. Noiva. Achou? Oi, É Bia. a vez que eu faço esse negócio com alguém. A Achei gente tá dividindo um pequeno espaço, né? legal. Boa noite, gente. Que delícia. Me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Pessoal, avisa a gente como que tá o som. Tá dando eco alguma de nós duas, que a gente fez um teste, eu e a Bia, e a minha voz estava ecoando. Vamos ver. Oi, Patrícia! Ei, quanta gente querendo saber de parto! Ai, ainda mais esse, né? Deus, que coisa boa! Ai, ai. Ó, a Joyce disse, eu ainda nem passei pelo parto e já estou sentindo saudade. Oh, meu Deus, que fofa! A Joyce está quase a termo aí. Como é que tá o som, gente? Por favor, nos avisem. Boa noite, Jéssica. Gente, eu não sei o que eu tinha feito aqui, que eu fiquei amarela. Quando nós fomos fazer o teste, ficou tudo amarelo. Daí a Bia falou, é pura ocitocina. Aí eu disse, eu ia deixar amarelo porque eu não sabia, não descobri onde é que estava o botão. Até que eu acendi a luz e tudo voltou ao normal. Ai, ai. Pelo jeito tá tudo bem. Oi, Roberta, 24 semanas. Ai, que delícia! Quanta Parabéns. boa. Temos bastante aí, que bom. Tá As duas ecoando? falando um pouquinho. Ai, meu Deus. Será que a gente abaixar um pouquinho o som resolve? Como é que tá o teu volume aí, Bia? Tá médio. É, o meu também. E eu baixei um pouquinho o meu. Vamos ver se isso ajuda. Nos avisem como está o som. Bora, gente, avisa que tem muita coisa boa pra falar. É, não vou perder tempo. Nossa, tagarela. Então vamos lá, vamos começar? E aí vocês vão nos avisando, a gente vai ajustando, né? Vamos começar com É, uma oração. Hoje eu vou pedir para a Bia fazer. Pode ser, Bia? Uma oração breve para a gente pedir as graças de Deus nesse começo. é,
Então, eu peguei aqui uma fala de Francisco Fausto, um livretinho que me ajudou, e é um dos, né? Depois eu mostro os demais. E aí essa fala pode ser um início de uma oração para nós. Diz assim, Francisco Fausto, tá? A sabedoria da cruz. Se, sem tirar o olhar de Cristo na cruz, nos perguntássemos agora: o meu amor tem fim? Onde é que costuma naufragar o meu amor a Deus e o meu amor aos outros? Creio que teríamos de responder: naufraga à beira da cruz. Vou pular aqui uma parte. Vai dizer assim: para que sofrer? O importante é viver a vida, aproveitar a vida. Não precisa sacrificar-se. Não precisa aguentar mais. Procure-se a si mesmo. Você tem direito aos seus gostos, à sua realização, prazer, liberdade. Viva a sua vida. É isso que o mundo nos diz, né? E aí Francisco Fausto vai fazer toda uma reflexão da sabedoria da cruz, do sofrimento. E assim, uma das perguntas que eu mais recebo, e a gente já vai rezar nesse sentido, é o porquê viver um parto natural nos dias de hoje, né? Que a gente tem que a cesárea não tem dor, mas a cesárea tem dor, ser mãe tem dor, né? Viver tem dor. Então, assim, o pânico do sofrimento, e no sofrimento a gente encontra a ressurreição. Então, quero começar assim, que essa oração seja que nós percamos o medo de viver. Porque, na verdade, não é medo de sofrer, é medo de viver a vida real. Não tem como viver sem sofrimento, é impossível. E o parto nada mais é do que um sofrimento, sim, existe ali uma dor, mas é salvífico, não é uma doença, não é uma coisa para ter esse pânico todo, né? Então, pedir a Deus, nosso Senhor, da nossa maneira, você aí bem simples também, eu de cá bem simples nessa Ave Maria, que, que Ele vá assim nos direcionando em direção verdadeiramente a Ele, né? Em busca dessa verdade, que nós não temos que tomar nenhuma decisão pelo medo, que o medo não seja o nosso norte, mas sim o sentido real de estarmos aqui. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E aí, depois que ele fala de tudo que o mundo vem nos dizer, ele vai falar do sofrimento transfigurado. E eu não vou contar porque para vocês lerem e cada um ter a sua experiência, porque o sofrimento ele faz isso. Quando a gente encontra um sentido nele, na abnegação. Isso aqui me ajudou muito no último mês. Porque eu não me preparei muito não pro parto do Elias, né? Mas no sentido fisiológico. Mas já começar falando assim sobre o que você lê, antes que eu me esqueça, né? O que você lê, o que você assiste, o que você alimenta a sua mente, quais são as pessoas que você conversa, porque tudo, gente, vai influenciar, né? Já tem a nossa própria história, né, Gabi? Aquilo que você se cerca aí, vocês tá entrando cada vez mais gente, mas assim, vocês se revestirem mesmo de questões espirituais mesmo, né? Acho lindo o nome desse projeto, Divino Nascer. É lindo demais, porque é isso, né? É divino. E eu estou muito contente de estar aqui, Gabi, porque eu sei que quem está entrando nessa live são pessoas que, de alguma maneira, né, já entenderam, né? O nome já diz tudo. Divino. E não é todo lugar, todo espaço que a gente tem essa oportunidade de falar nessa linguagem direta, né? Que o nascimento, ele é divino e a gente fica assim, sem palavras, né? Da criação de Deus, né? Da grandiosidade que acontece no nosso corpo, de gerar, de parir, de ter um parto, de
e depois educar esses filhos para Deus, né? Exatamente. O projeto ele é além do nascimento, do parto, né? Tanto que já É, colocamos outros temas, assim, porque eu sempre pensava, mas vai se limitar ao parto, mas a maternidade e a paternidade vai além, né? Então, assim, é algo que aos pouquinhos a gente vai alimentando, mas é ter esse olhar divino, né? Quem conhece a Rosi passa pelo curso dela, não tem como escapar dessa visão, né, de olhar com os olhos, buscar olhar com os olhos de Deus. Nem sempre a gente consegue, né? É um esforço que a gente tem que fazer, tirar o nosso olhar humano, né? Mas conta, Bia! deixa eu falar para esforço, eu acho bem importante eu falar, vou falar bem rapidinho. É um esforço por uma questão cultural, primeiro, né? Aham. Geração, eu acho que isso vai ser muito falado aí, que o Brasil é o primeiro lugar assim no mundo, então a gente vai estar lutando contra todo um sistema, não só da questão dos convênios, dos médicos e de tudo mais, porque é um sistema mesmo, mas também cultural, porque a gente não vê isso. Então fica muito difícil. Está acostumado assim, marcou a cesárea tal dia, tal hora. Esse é o normal. Então a gente é um ponto fora da curva e vai ter essa pressão, né? Mas qual é o hospital? Qual é o hospital? E aí, quando a gente se propõe a viver isso, então tem essa questão cultural, que é bem difícil, uma pressão dos médicos, vai ter. Tem gente que me mandou mensagem, abri para perguntas lá no meu perfil, porque eu queria saber qual que era a expectativa e tal, qual que eram as perguntas. E o pessoal fala assim, não, mas o meu médico diz que vai fazer normal, né? É um outro assunto que um dia vocês vão falar aí, com certeza, desse alerta, que é importante. E eu já vou encaixar aqui para falar, foi o que eu vivi em 2008. Eu acho muito importante eu falar que eu vivi uma cesárea, gente, pelo amor de Deus, não foi meu primeiro parto. É uma coisa que assim que foi sendo construída, que eu já desejava desde o primeiro filho. Em 2008 não tinha tanta informação assim como hoje tem na internet. E eu estava com um médico muito assim renomado aqui em São Paulo, aquela coisa toda. A gente tinha até um convênio bom, né, amor? Meu marido tá aqui do lado. E, e assim, e eu já queria o parto normal e ele me levou até 9 meses falando, você vai ter. Nossa, a saúde tá boa. E aí ele foi me... E eu acreditando nele, e aí eu entrava aquele monte de diploma, e estudou fora, e aí aquela mentalidade, né? Nossa, ele estudou muito. Cuidado, gente. Cuidado. E aí ele me levou para uma cesárea, falando qual é a justificativa. O bebê estava pélvico, sentado, Miguel, né? Só que ele não me contou que eu podia esperar até 42 semanas. O parto foi com 38 semanas. E o bebê ele pode virar até o momento da contração. E eu até pesquisei, arrumei uma parteira do interior de Minas Gerais, que era de uma roça, para vocês verem, assim. E só que ela não viria de Minas até São Paulo, então, quer dizer, eu já estava um pouco atrás disso. Mas enfim, primeiro filho, aquela história toda foi cesárea. Aí depois o Davi, vou falar bem rapidinho, tá? Foi. Aí eu já estava mais esperta, né? Falei assim, não vou mais, médico fofinho, como dizem aí, né? Não vai mais me enganar. Aí fui atrás de mais informação, de curso, tive que estudar muito, tive que ir muito atrás. A Rose, na época, era minha amiga, assim, pessoal, uma colega pessoal, porque ela dava curso, é, era até curso método Bines na época, que agora ela já não dá mais. E ela ainda não era enfermeira obstetra e nem doula, ela estava estudando. Então, assim, eu não tinha nem parteira e nem doula, essa coisa católica, não conhecia. Ou mesmo a cristã, ou mesmo que atendesse em casa, enfim. Eu sei que eu conheci a enfermeira obstetra no parto do Davi, em 2014, na hora que ela entrou na minha casa. Foi uma aventura. Mas, assim, para resumir bem, me transferiram, fui para a maternidade Santa Catarina, que em algum momento elas tiveram dúvida ali do batimento cardíaco do coração dele. E assim, eu estava perto de ganhar, e eu saí da minha casa e fui lá para a maternidade. Eu tinha um plano B, acho importante falar isso, né? Você ter pelo menos uma médica de confiança. Eu tinha a doutora Dolores. E aí a gente telefonou para ela e ela prontamente foi lá para a maternidade para me esperar, de modo que nenhum plantonista tocasse em mim, porque se tocar vai ter intervenção, vai ter alguma coisa.
e pronto. Aí o Davi nasceu de parto natural em 47 minutos que eu cheguei na maternidade, ele nasceu, assim. Eu tava dormindo, de tão cansada, e aí foi um expulsivo muito rápido. Eu não gosto dessa palavra expulsivo, mas foi um nascimento rápido no sentido por ser o primeiro parto natural. Sim. Só que foi meio tenso, né? Com uma transferência, aquela coisa toda. E aí veio Elias, né? E aí eu quero aproveitar e otimizar o tempo. Eu queria falar um pouco de cada parto, porque surgem muitas dúvidas. Mas aí eu vou tentar me atentar mais aí ao Elias, porque eu estava rezando, né? Eu passei a tarde ansiosa aqui, querendo falar com vocês. E eu pensei, mas o que Deus quer de mim, né? O que eu posso dizer, Isso. né? Quem vai estar lá do outro lado ouvindo? Então, as histórias de cesáreas, vocês têm um monte, as histórias de transferência, e eu acho que talvez, acabei de falar aqui no meu cantinho ali rezando com o Fred, talvez Deus tenha me concedido assim essa graça desse parto, que eu não posso negar, que foi uma graça muito grande, para eu poder ser uma voz de anúncio é, desse acalento, dessa esperança, né? Que é possível você viver um parto natural, com tranquilidade, com serenidade, de maneira assim que você interiorize, escute o seu corpo, de tal maneira, né, que tudo ocorra tão bem, que aí você depois fica assim com uma cara de boba, pensando, foi comigo que aconteceu isso, sabe? Porque eu não tenho mérito nenhum, e até eu dizia assim na minha oração, Senhor, que eu diminua e que o teu nome cresça, que o teu nome cresça. Vai ser impossível para mim falar o relato de parto de Elias sem falar o nome desse Deus, porque assim, foi tudo conduzido por ele, né? Tudo, tudo. Eu falava com Jesus o tempo todo, porque eu não estava reconhecendo. Gabi, eu não tive contrações ritmadas e eu não tive contração de 1 minuto. Então, é, porque precisa você ter ou contração ritmada para você chamar a equipe, porque você Uhum. entrou, né? Pelo menos ali são fases, né, pessoal? Tem o pródromos, tem a fase. Depois você pesquisa lá no Google. Então tem lá as fases, que se eu for explicar aqui vai demorar muito. E aí eu tava achando que tava no pródromos, que era treinamento de contração. E eu já tava quase ganhando o menino. E aí eu vou Ai, explicar que foi lindo, foi um sonho. Então, assim, é, então tem as fases. E o que acontece? Como eu li muito, como eu estudei bastante em 2014 para ter o Elias, eu já tinha muitas coisas na minha cabecinha, né? Por isso que eu falei, vamos falar de não tenha controle, né? Porque assim, a gente nunca sabe. A gente estuda, a gente lê, mas a gente não sabe qual vai ser o desfecho daquele parto. Não tem como. Cada filho é uma história. Foi uma gestação difícil, foi uma gestação é, bem complicada. Teve mudança de casa, teve mudança de estilo de vida. Eu estava assim, sem rotina, ainda estava me organizando. Eu tive que abrir mão de muita coisa, de muito projeto. Foi uma gestação quase que inteira, assim, de muitas renúncias, né? E eu achava que por ter sido uma gestação não conto de fadas, fez um parto, né? E eu falava muito pro meu marido, né? Eu tô fraca, eu tô fraca para um parto, né? Porque eu não tive tempo, assim, de me preparar como eu me preparei do Davi. Olha que coisa, né? Então eu achava que eu estaria muito preparada se eu tivesse lendo muito sobre o assunto, se eu tivesse feito pilates, se eu tivesse... Gente, tudo isso é importante, tá? Mas eu não fiz nada disso, eu não fiz caminhada, eu comi muito carboidrato, eu comi pão, eu comi bolo, pizza, eu fiz tudo errado. Ai, meu Deus, se a Rose assistir, eu tô perdida. Ela me conhece. A doula para participar aqui hoje, mas hoje ela tá dolando outra pessoa. ai, que Graças a legal. Deus, minha vizinha, uma querida, muito conhecedora, ela é demais. Eliane. Então,
eu realmente achava assim, eu não vou estar preparada porque eu não li, eu não participei de grupo de apoio, eu não fiz caminhada, eu não bebi muita água. Gente, eu não estou incentivando vocês a fazer isso, tá bom? Por favor. Uhum. E vai ser melhor ainda, né? E eu só fui comer as benditas das tâmaras lá, que a Rose falou, 2 dias antes do menino nascer. Enfim. Então eu achava mesmo, sabe, eu falava isso pro meu marido e para as minhas amigas, rezem por mim, porque eu acho que eu tô muito fraca para esse parto. E aí se concretizou na minha vida esse versículo. Realmente, quando estou fraca, é que sou forte. Gente, você viveu um versículo assim na pele, sabe? É incrível, porque Jesus ele escuta o mais profundo do nosso coração, né? Então eu dizia isso para ele, Jesus me ajuda, né? Me ajuda, e eu fiz mala para maternidade. Eu tinha plano B, qual Olha quem hospital. tá aí, ó. Olha quem tá ali, ó. Rose, querida, a Rose aí, gente, obstetra, Ai, amada. enfermeira obstetra e é uma querida, É. nossa. Gente, segue ela e pega no pé dela para ela fazer live lá também no Instagram dela, responder pergunta. Ah, temos novidades. Eba, porque eu Não pego deixa no eu pé esquecer no final, meu Deus. Não posso esquecer. dela, é sabida. Eu não sou médica, não sou Ah, eu já enfermeira, eu vou tô com contar. Deixa eu já contar agora. Dia conta. 22, agora, a próxima segunda, né? Meu marido é melancólico, ele me ajuda nesse ponto. E ele tá sem nada na Estraguei. mão. Bem, dia 22. É de segunda, gente. É a live com a Rosi. Ai, graças a Deus! Finalmente! Olha, Deus custou pra convencer essa mulher. Ela estava aqui essa semana, ela veio aqui? Foi essa semana. Ela estava aqui essa semana também, a gente falou bastante, veio me examinar, disse que tá tudo Pegamos bem. bastante no pé dela. Veio aqui com o Natal, né? O marido dela, Ah, ela é ela é demais. conhecedora mesmo. Então, para todas as dúvidas, o pessoal pergunta cada coisa, né? E aí, aquilo que cabe à medicina, eu vou contar aqui a minha experiência, mas Isso. tem perguntas que tem que ser com um profissional mesmo, né? Uhum. Bom, então vamos lá, meu Deus. Me ajuda, Gabi. Tá, conta então como foi. Conta o Oi? parto. Conta então o parto do Elias, vai. Tá bom. É, eu já estava ficando ansiosa, porque deu 38 semanas e não começou nem pródomos. O Miguel nasceu com 39 e Davi com 38. Então, ele mais ou menos achava que 38, 39 ia chegar o terceiro, né? A Não. gente sempre espera que seja antes do primeiro, do anterior, né? Mas nem É, sempre é assim, não, né? não é. Gente. Então, por isso, ó, não tem o controle, sabe? Viva um dia de cada vez. Isso. É. Aí passou 38, passou 39, chegou 40, quase 41. E aí eu já comecei a ficar um pouco assim, não preocupada, não fiquei Uhum. preocupada, mas eu já comecei a ficar assim, sabe? Ai, meu Deus do céu, né? Então já comecei a procurar exercício na bola, enfim. E aí, aí aí começaram pródomos. Eu tive uma quinta e uma sexta de pródomos, arrastados e longos. O que é isso? Me perguntaram muito lá. Eu me sentia muito cansada, muito pesada, indisposta, e veio um tipo de contração absurdamente diferente do que foi do Davi. Não tem nada a ver, não teve nada a ver um com o outro. O do Davi foi na lombar, só aqui na região de trás, e do Elias foi uma cólica, assim, era cólica. E aí eu não estava sabendo lidar com isso, porque eu nunca tive cólica na vida, assim, nos meus ciclos menstruais, eu nunca tinha tido. E é uma dorzinha bem, bem chatinha, né? E aí eu tive esses pródromos no sábado, pararam, eles pararam, eu tive uma visita surpresa e tal, e aí acho que o corpo já ficou em alerta, Uhum. isso para mim deu diferença. E aí eu fiquei 5 dias depois a mais sem nada. Parou pródromos, parou ensaio, parou treinamento, parou tudo. E aí foi voltar certinho na outra quinta-feira. Ele nasceu numa sexta. Foi voltar ao pródromos na quinta.
Só que aí dessa segunda vez que voltou, eu não tava assim tão indisposta. Porque da primeira vez eu fiquei até na cama, assim, quietinha e tal. E a minha doula até falou, Bia, não se preocupa, porque eu falei pra ela, Eliane, eu tô assim no pródromos, na cama, imagina, porque eu sou toda assim, né, dramática. Como vai ser quando começar o trabalho de parto mesmo, meu Deus do céu, e tal. Aí ela, calma, serena, Mariana toda. Ela, Bia, quem conhece Eliane sabe, Bia, voz de céu. Calma, quando o pródromus é assim, arrastado e tal, pode ser sinal de um trabalho de parto rápido. Aí eu, ela só quer me consolar. Só quer me consolar. E aí voltou depois de 5 dias. E aí eu fiquei quinta-feira de tarde e à noite em pródromos. Pródromos de verdade, aquela contração assim. Eu estava lendo e eu li Imitação de Cristo até para Elias em voz alta. Estava lendo, eu fiz a unha, sabe, assim, normal, vida normal, era treinamento mesmo. Estendi roupa, até mandava mensagem lá para as meninas, lavei o banheiro, porque eu conto tudo, né? Ah, eu estendi roupa, eu fiz isso, elas viram que eu estava bem, e eu estava bem mesmo. Eu falei assim, voltou os pródromos, que bom. Não era mesmo trabalho de parto ainda. Aí, pronto, isso na quinta, né? Dia 4 de tarde. Fui dormir, normal, tomei um banho, fui dormir, deitamos, aquela coisa, contamos história para os meninos, a rotina toda normal. Importante, o Davi, eu até fiz uma foto disso. O Davi veio conversar com Elias na minha barriga. Na quinta-feira à noite, o Davi fez uma posição fetal na poltrona, na minha frente, e começou a falar assim pro pro Elias. Elias, é assim que nasce. E foi Ai, mostrando, girou a cabeça, porque o Davi foi parto natural. Gente, eu tenho essa foto, depois eu mando para vocês. E aí, e até uma hora eu larguei o celular, porque foi muito lindo. O Elias começou a mexer, e o Davi conversando com ele. Aí o Davi saiu de lá e levantou assim um pouco a minha blusa e começou a conversar com ele, falando, pode nascer e tal. E foi conversando espontâneo, assim, foi muito lindo. ai, que lindo. Miguel falou assim, mãe vai nascer amanhã. Oh, que amor. Miguel dele veio e falou, firme e forte, mãe, o Elias vai nascer amanhã. Isso era quinta-feira à noite. 9 horas da manhã o Elias estava nascendo. Demais. Bom, aí pronto, fui dormir, né? Quinta-feira à noite, depois disso, dos filhos falando isso, meu marido até brigou com o Miguel, falou, não pode falar assim, a gente não sabe, Deus que sabe, né? E o Miguel virou as costas e saiu falando ainda, vai nascer amanhã. Ainda respondeu o pai. Aí, tá... aí pronto, aí foi dormir. Quando foi 3 horas da manhã, eu tenho essa coisa de acordar às vezes às 3. Aí me deu aquela fome, uma fome. Gabi, pensa numa fome, gente. Povo aí, tudo vocês, quase 50 pessoas que tá tudo aí. Pensa numa fome, parecia que eu não comia há muito tempo. Aí eu falei, já sei, vou fazer um mingau de aveia. Fui e fiz aquele pão assim, fundo, sabe? De aveia, coloquei banana, fiz um pratão, assim, comi que me lambuzei, comi tudo. Aí eu não sabia. Esse prato me sustentou até que horas? Eu sei que teve o parto, teve a amamentação, teve exame, teve nananana, e eu tava com aquele mingau. Que hora, até, sei lá, a Rose sabe. Eu só sentei para comer com foi, sei lá, 2 horas, 1 hora da tarde do outro dia. Não senti fome nenhuma. Não vão comer mingau também achando que é, né? Cada um. Não é segredo de ter parto rápido, não. Cada um. Porque não é bom. Tô contando que foi bom pra. Aí comi, mas menina, comi, me lambuzei assim. Comi o mingau. Aí fui deitar. Falei, comi mingau, vou deitar, vou dormir, né? E realmente, deitei. Eu realmente dormi. Quando foi 5 e 15 da manhã, ó, isso era 3, eu comi até umas 3h30, que eu comi bastante. Quando foi umas 5, eu fui acordada com uma contração, assim, um pouco diferente. E a gente sabe quando é diferente, quando muda, né? Quem viveu sabe. Eu falei, 5 da manhã, essa daqui tá diferente, não tá igual.
Aí eu falei, eu vou prestar atenção. Aí eu já, né, só abajur, peguei a imitação de Cristo, comecei a ler, peguei o crucifixo, cada um encontra aí o seu recurso, né? Eu olhei para a cruz, falei, ai, Jesus, né, fica comigo e tal, minha hora tá chegando. Aí 5h40, mais ou menos. Gente, eu sei falar os horários para vocês, porque a pessoa que instalou um app de anotar contração. Então, eu ficava no celular. Então, eu sei o horário. Eu fiquei lúcida, consciente, melhor do que na minha vida inteira no trabalho de parto. Porque eu sou né? Tem um pouquinho de vento na minha cabeça. Então, mas eu queria ter a lucidez que eu tive no trabalho de parto pro resto da minha vida. Eu fiquei muito lúcida, muito consciente, muito em estado de alerta. Não sei explicar, assim, foi muito lindo. E aí pronto, aí quando foi 5h50 em ponto, eu acordei meu marido, porque eu já percebi uma contração assim mais intensa. E eu falei, eu vou acordar meu esposo. Olha meu plano. Para ele, tá travando, alguém falou? Confirma aí se mais alguém se acha que tá travando, para ver se é o celular da pessoa, da doula cristã aí. E aí eu pensei, vou, eu vou acordar o Fred cedo, para ele ir para o trabalho cedo, para ele chegar em casa cedo, umas 6 horas, 7 horas, porque pode ser que à noite engrene, Uhum. entendeu? Eu não acordei da contração em si, porque eu achei assim que eu ia ficar o dia inteiro em trabalho de parto. Que eu acabei comparando com o trabalho de parto do Davi, porque o primeiro demora mais, mas o segundo é diferente. E eu não contava que o segundo fosse ser 17 horas a menos. Do Davi foram quase 20 horas, assim. E do Elias foram 3 horas de trabalho de parto. Imagina, nunca. Eu pensei, eu vou ficar o dia inteiro, à noite, e pode ser que eu fique amanhã também. Eu estava preparada para muito tempo de trabalho de parto. E aí, então eu acordei ele para ele trabalhar cedo, porque eu pensei, se ele estiver aqui à noite vai ser melhor, vai que estoura a bolsa e tal. Eu seguro durante o dia sozinha, mas à noite eu gostaria que ele estivesse aqui. Meus 2 filhos também nasceram à noite, eu não sei, acho que fica no inconsciente, vai nascer à noite também. Sim. É absurdo, né? Como a gente às vezes é incrível. Bom, aí ele acordou prontamente, levantou e tal. Ah, tá bom, né? Solícito. E aí veio uma contração. Aí, pelo meu gemido, assim, pela minha postura, ele já olhou assim, ele. Aí ele falou assim: eu vou ficar. Ainda bem, né? Uma mensagem para o chefe dele falando: olha, eu vou fazer home office, vou trabalhar de casa hoje. E aí, quando o chefe dele deu ok, né, que eles se conversaram lá, ele veio e falou para mim: eu vou ficar em casa. Aí, né, aí eu fiquei bastante, acho que tranquila. Falei: ele tá aqui, pode socorrer os meninos, almoço, não sei, ter esse apoio, né, ter ele foi importante Sim, também. claro. E aí pronto, gente. Aí começou uma contração atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. E aí, só que não ritmava, às vezes tinha um intervalo de 10 minutos, às vezes de 5, às vezes de 8, não ritmava e não alcançava um minuto. Eu tenho até no app tudo salvo. Eu tive contração de 12 segundos, de 16. A minha mais longa chegou a 41 segundos, a mais longa, mesmo no ativo, assim. Então, eu não tive contração. Eram contrações curtas e com intervalos irregulares. Uhum. Então, na verdade, eu não chamei a equipe porque eu achei que não estava na hora. Assim, não foi. Eu não queria protelar nada, sabe? Eu achei assim. Eu já acompanhei a Rose em 6 partos, eu já fiquei na casa de algumas mulheres 3 dias, então era o que eu estava mais ou menos esperando, né? E achei assim, eu vou chamar elas quando realmente for necessário, até porque a Dola mora aqui do meu lado, dá para vir a pé mesmo, vizinha da minha janela que eu vejo o apartamento dela. E então, eu só mandei uma mensagem para um grupo de amigas, tenho algumas aí assistindo.
pedindo intercessão. Isso era 8 horas da manhã. 8 horas da manhã eu fui avisar elas. Falei, ó, começa a rezar aí, porque eu acho que hoje eu vou entrar em trabalho de parto. 9 ele... que 9 ele... Eu falei, começa a rezar aí, meninas, e tal. E é muito importante, viu, vocês terem esse grupo de apoio, terem pessoas para poder conversar isso, desabafar e pedir oração e tal. Ô, E Bia, para mim, só um elas... detalhe, isso pra ver, né? Tu falou que acompanhou alguns partos com a Rosi, né? E tu imaginava que fosse demorar. Então, isso mostra como as nossas experiências, elas influenciam naquilo que a gente vai viver, né? E isso é importante, é muito bom a gente ter, assim, em mente que o nosso parto é diferente, né? Por isso que esse não ter controle nem de saber quanto tempo vai levar, né? Isso é muito importante. A gente tentar, né? Abstrair Sim, tudo aquilo que a gente ouviu, que a gente viveu, para vivenciar o nosso parto. que bom, Gabi, que você tá falando isso, porque eu tinha até anotado aqui, eu fiz listinha para não esquecer coisa, mas eu não tô, eu esqueci de olhar a listinha. Eu sei, te Eu tô entendo. lembrando uma coisa importante, que é importante ser dita também. Tudo que eu li, tudo que eu assisti, tudo que eu vivi no parto do Davi e tudo que eu vi nos 6 partos que eu pessoalmente acompanhei, porque assim, eu tiro foto, filmo e dou uma de doula, faço massagem que a gente quando consegue, né, ajudar, a gente sabe o que é esquenta água, a gente acaba sendo útil ali. Mas tudo que eu li, porque uma pessoa falou assim pra mim: "Ah, mas você tá preparada para isso?". Gente, não tem, não existe isso. Tudo o que eu tinha não me serviu. Nenhuma posição que eu conhecia, nada, usa bola para isso, faz isso para aquilo, porque eu tenho lá algumas coisas já na minha cabeça. Não servia para o Elias. Porque o Elias é um bebê de 50 centímetros. Eu só fui saber depois, porque que eu procurei umas posições e eu fiz uma posição que eu nunca vi. Jesus me dá estratégia. E o Fred está lembrando que Jesus me dá estratégia, porque chegou um momento que eu não sabia, eu não tinha apoio em 4, não tinha bola, não tinha chuveiro, não tinha nada que eu fizesse de tudo que eu tinha estudado e visto que estava funcionando para mim e para o Davi. Porque, para o Elias. Porque o Elias ele estava tentando se esticar para fazer o giro, só que eu com aquela novidade de dor de cólica estava me encurvando. E a gente não estava conseguindo achar, sabe, uma maneira. E aí eu tenho um corredor aqui em casa e são cheios de sinais, assim, é muito bom casa por isso, porque é tua casa, é o teu cheiro, são tuas coisas, são tuas fotos. Então eu recorri a cada cantinho da minha casa. Eu sabia onde que tava, onde estavam minhas coisas. Eu sei onde que está o quadro do nascimento do, tô olhando agora, o quadro do nascimento do Davi, do nascimento do Miguel, o quadro com a foto do meu casamento. Eu acho que essa coisa do recurso visual também assim me ajudou muito, que eu sou bastante visual. A música, a minha playlist, assim, em casa é tudo de bom. Eu tive hospitalar, mas eu preciso falar isso, é diferente, é místico. Gente, ter parto em casa é uma coisa assim, sobrenatural, né? Leva tudo. Então, assim, você fica muito mais à vontade, é diferente. Então, a questão é que houve um momento que eu preciso, que eu comecei a falar, né? Jesus me dá uma estratégia, porque eu não estava achando posição, nada estava funcionando. E realmente encontrei uma posição em que eu deixei todo o meu quadril solto, o Fred segurava meus ombros, uma posição que eu não vou ficar falando muito aqui, porque é uma coisa que serviu para mim. E às vezes eu posso risco aí alguma mãe tentar e não ser legal para ela. A questão não é a posição em si, é que eu estava interiorizada, entende? Que às vezes a gente fala uma coisa aqui, uma coisa ali, a pessoa já anota, nossa, esse é o segredo do parto rápido em casa, sem que a equipe chegue. E sem dor. E sem tanta dor. Porque assim, eu sei que pode escandalizar o que eu vou dizer agora. Mas assim, eu não vou falar que não teve dor. Claro, gente, que tem dor.
Mas com 10 centímetros dilatada, um menino 15 a 20 minutos para nascer, eu estava andando normal pelo corredor, sozinha, conversando com meu marido, planejando dormir, porque eu achava que ele ia nascer à noite. Então, assim, eu não posso falar também que foi uma dor, assim, não posso falar, eu vou estar mentindo. E eu não tô falando isso, porque eu quero, assim, honrar a Deus, sabe? Porque não tem explicação, né? Eu me emociono, não tem jeito, né? Mas, assim, ele conduz. Quando a gente se entrega, ele conduz mesmo, mas é preciso uma entrega total e ver isso espiritualmente. Eu estou muito segura de poder falar isso aqui nesse perfil. Por que isso? Porque é divino, o parto é divino. Mas, enfim, encontrei lá a posição. Nós vimos o nosso filho fazer um giro. Eu fui pro quartinho dele, pro berço dele, e tinha uma meia, e a luz estava bem na minha barriga, assim, e meu marido me segurando atrás, e eu bem confortável, ainda falei, agora pode vir a contração que quiser, né? Que aqui tá uma delícia. E tava mesmo. E aí o Davi, o Elias tava do lado de cá, né? Do meu ventre, e a gente viu ele fazer isso aqui, ó. Ele virar assim. Que o meu umbigo foi junto com ele, assim. Ele mudou de lado. Aí ele fez isso daqui, ficou assim. Meu umbigo veio pra cá, assim, e a gente olhando tudo, né? Nossa, minha barriga, assim. Ai, que lindo! A gente vendo, eu vi a marca do pezinho dele, a marca do pezinho dele na minha costela, que ele tava bem alto ainda. E eu vi que era o pé, eu vi o desenho do corpo dele. E aí ele fez isso daqui, quando eu encontrei essa posição, ele fez isso daqui. É uma posição que eu consegui esticar toda essa minha região aqui do ventre, o tronco, e consegui relaxar da questão da cólica e de nervo ciático e de tudo mais. Então foi tranquilo, não precisou de massagem, nada. Então aí ele virou, ele conseguiu espaço para ele e eu tava bem. E aí ele fez isso, aí ele fez isso, e aí ele desceu. E a gente viu isso, nós dois. O Miguel e o Davi estavam dormindo e a gente vivendo tudo isso no quarto do Elias. Ai, que lindo. E foi muito lindo, assim. Só que eu não tinha imaginado ainda que eu já estava 10 dilatada. E aí, depois disso que nós vimos, eu fui pro chuveiro ainda. Tomei banho, tive lá contrações. O Fred, aí que eu falei pro Fred, a Eliane mandou uma mensagem falando: estou pronta, só estou esperando o ok e tal, porque a Eliane é discretíssima, assim. E ela só estava esperando o meu ok, porque é muito perto mesmo. E aí eu falei assim pro Fred: eu falei para você que ela. Deixa o cadeado aberto. Falei pro Fred, olha a consciência. Eu falei assim, amor, e eu lá no chuveiro, né, tal, fazendo vocalização, claro, né, deixando aqui relaxado, fazendo vocalização e tal, curtindo, vivendo, feliz, feliz aquele momento. Meu filho vai nascer, meu filho vai nascer. Muito feliz. E aí, não porque eu pensei que fosse nascer perto, mas eu pensei assim, vai nascer hoje ou amanhã, assim, né? Achei que ainda tinha bastante. Mas eu já estava feliz, curtindo. E aí, eu falei, fala pra Eliane que... Vai deixar o cadeado aberto? Não falei pra ele falar com a Eliane. Eu falei pra ele avisar as meninas para rezarem do grupo. E falei assim pra ele, deixa o cadeado aberto do portão. Deixa a nossa porta aberta, de modo que quando a Eliane chegar, ela possa só entrar e você fique aqui o tempo todo comigo, porque pode estourar a bolsa, né? Porque assim, fica aqui comigo, por aqui. Uhum. E aí, ele deixou o cadeado aberto, deixou a porta aberta, deixou tudo aberto, né? E veio ficar comigo. E aí a Eliane mandou uma mensagem assim, tá bom, então eu tô indo, né? Tô saindo da minha casa, tô indo. E segura a Bia aí, até que dê 40 minutos no chuveiro. E aí parece que faltava 10 minutos para dar os 40 minutos.
Mas me deu um negócio que eu falei, eu quero sair agora, eu quero sair agora. Mas por que que eu tenho que ficar mais 10 minutos? E eu não entendia, né? E aí o Fred falou assim, não, ela falou que é mais efetivo, os 40 minutos. Aí eu, puxa, é ela, né? Então eu vou obedecer. Nisso a Rose estava no carro, mandando mensagem, acompanhando tudo. Depois eu fui saber que ela estava conversando em particular com a Eliane. E eu mandei uma foto lá e tal. E a Rose já sabia que eu estava no expulsivo. Porque a Rose é assim, né? E aí eu não sabia, ela sabia de lá. Lá do lugar que ela estava lá, ela sabia. E ela pegou o trânsito, ela não mora assim tão perto. Eu também avisei muito, né? Porque eu já expliquei. E aí pronto, aí e a Rose fazendo todo o esforço para chegar, e a Eliane chegou, só que assim, ela veio, no percurso que ela veio andando, eu fui pro quarto do Elias. Eu obedeci, eu fiquei o tempo que ela pediu. Mas aí eu peguei e falei, vou sair, vou sair. Não quero mais o vapor de chuveiro, não quero mais. Eu não quero mais, sabe? É um negócio assim, você tem que se ouvir, gente, e se obedeça, sabe? Se permita Exatamente. o que você quer fazer. Porque o seu corpo não é, sabe? Ele sabe. Então ele sabe. Isso E é aí saiu. muito importante, Bia, muito. Porque é Escuta. ouvir, é deixar, né? A gente tem que É, deixar, tem que se abrir, tem que tirar o controle e as coisas assim. A gente fica pensando no racional, não pode. Deixa. eu já presenciei casos assim de muito pudor, de muita vaidade, de assim, de repente a pessoa assim quer ter um parto como uma princesa, e às vezes o corpo está pedindo uma posição diferente, e aí ela se recusa a fazer aquilo. Eu entendo a timidez, eu também sou, tenho muito disso, gente, eu entendo. Mas quanto mais você se entregar, melhor. Nós somos humanos, e assim, você está dando à luz a um filho, pelo amor de Deus, não está na hora disso, né? Porque senão você só vai prolongar, você só vai arrastar o trabalho de parto, não vai ser legal para você, não vai ser legal para o bebê, não vai ser legal para a equipe, não vai ser legal para ninguém. Então, assim, se entrega, vive o parto e isso, com o que o seu corpo está pedindo. E aí o meu corpo já estava assim, não quero mais chover, não quero mais. E aí saí e logo me sequei, fui pro quartinho do Elias, tem um sofá-cama lá. Já tava a cama lá, já tava tudo lindo. Tava tocando música, tava meia luz, tava tudo lindo, um cenário perfeito, assim, lindo. Ninho, né? Ai, um ninho perfeito, assim. Ai, que delícia. E aí, olha o ser humano, a pessoa. Falei pro Fred, amor, sério, falei pro Fred, sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu acho que eu vou dormir agora. Eu falei, eu vou dormir agora porque eu já sei esse negócio vai demorar muito e agora tá na hora do descanso, né? Boa hora pra eu dormir, porque esse negócio eu já sei que vai demorar. E Qual quando foi a começa. cara do Fred? Hã? Qual Vem, foi a Fred. cara do Fred? Ô, Fred, eu não falei que ia Gente, dormir? sério Eu mesmo. falei. Tudo bem, gente? Tudo bom? Tudo bem. Ela foi se ajeitar para dormir, né? Ela fala assim, ela foi se ajeitar assim. Eu falei, ó, peraí. Eu falei, ó, eu já falei um monte de minutos, não deixa ele falar assim. Eu falei assim pra ele, pega a bola, pega a bola que tá lá no chuveiro, seca pra mim, bem sequinha, traz aqui que eu vou deitar assim nela, tem essa posição bem confortável, né, pra dormir. Eu vou deitar nela, eu vou dormir nela, até a Rose e a Eliane chegar, eu já tirei um cochilo. E ainda falei pra ele, pega um lençol branco pra gente colocar em cima da bola. Olha a lucidez do ser humano, eu não sou assim no dia a dia. Não sei o que aconteceu. Coloca um lençol branco aqui na bola, porque aí eu não escorrego. Eu falei todos os detalhes. Minha doula até falou assim, você foi sua doula, assim, porque não vai dar pra contar tudo, mas eu cuidei dele também, sabe? Tinha posição. Senta na poltrona para eu não ficar muito pesada. Aí você fica sentado e aí você me segura assim. Eu cuidei dele. Não, uma coisa incrível. E aí preparei tudo para dormir. E aí, não sei, assim, você fica de joelho. É importante eu falar isso. Porque assim, você fica de joelho na cama. E aí você coloca os seus braços assim na bola. Deita, é uma posição muito confortável para dormir em trabalho de parto.
que a barriga ela fica ali para baixo, então toda a lombar fica livre, é muito confortável. Eu até babei no trabalho de parto do Davi quando eu fiz essa. É delícia. Gabi, ó, você devia ter conversado mais comigo antes para saber como que é. Tá muito gostoso. Então, aí eu falei, vou dormir. Só que aí quando eu fiz essa posição, não deu certo. Porque o meu ombro estava mais alto que o meu quadril. E o menino já estava para nascer. E aí eu percebi que não ficou legal. Então eu trouxe o meu quadril mais para frente, assim. E eu não estava entendendo muito bem o porquê. Eu não estava mesmo, não estava entendendo. Que eu queria dormir. E não deu para dormir. Sim. Aí tava música linda, gregoriana, assim, que eu gosto. E o Bento também nasceu com canto gregoriano. Aí eu tava lá na música, eu falei, tá perfeito, né? E aí pronto, e esperando a equipe e tal. E aí veio uma sensação diferente. Eu não posso falar que é uma dor, não foi dor. Veio uma sensação diferente. E eu falei, tá na hora de vocalizar, vou vocalizar. Aí eu comecei, né? Veio aquela sensação, um calor, um calor, um calor. E eu tava com um lençol branco, assim, só eu, meu marido, eu tinha saído do chuveiro, tava nua, com um lençol branco me cobrindo. Eu sempre peço para ele me cobrir, né? E ele me cobre. Eu tava como um véu, assim, né? O lençol me cobrindo inteira. E aí eu senti esse calor, uma coisa diferente. E aí eu pensei, tá na hora de vocalizar, né? Aí eu eu vou fazer isso aqui. Faz. Começa. Aí eu fui vocalizar. Aí eu. Menina, um rugido, né? Vocês sabem aí, quem viveu, daquela vontade de fazer força. Eu não tive isso no Davi, porque é um outro contexto, mas eu não tive essa coisa. E aí eu fiquei assim, nossa, mas por que eu fiz isso? Né? Opa, que isso? Um urso? Né? Coisa diferente. O que tá acontecendo? Uma leoa. Meu marido tá falando uma leoa. Sim, eu falei, gente, que força é essa aqui, né? E aí eu tentando trazer o quadril pra frente e esse som diferente. Eu percebi pelo som, me ouvindo, que estava acontecendo alguma coisa diferente. Não foi fisiológico, foi pelo som do meu chamar a existência, meu filho, né? Assim, a vida, né? E aí a luz, o dar a luz, né? E aí veio de novo, né? E eu tentei de novo vocalizar, né? Bonitinho. Relaxar aqui, vocaliza. Tentei, queridos. Mas não deu. Eu falei, mas as mulheres fazem isso quando tá perto de nascer, porque eu tô fazendo isso. Aí eu falei, não, deixa eu prestar atenção, não é possível. E aí eu fiquei em pé. Falei, eu vou ficar em pé. Aí eu fiquei em pé, né? Mudei a posição. Falei, deixa eu prestar atenção aqui. Vou prestar atenção. E o tempo todo rezando, 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 Ave Maria, e chamando Jesus e tal. E foi muito espiritual isso. Eu tô falando de alguns contextos, assim, de voz, de corpo, porque assim, não vai dar para explicar a mística. Eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Ô, Bia, a gente tem 4 minutos. Eu acho que nós vamos ter que começar uma outra live, sério. Meu Deus, então pronto, vai nascer. Não, calma. É porque não tem como cortar isso desse jeito. Tu vai contando como tu estava contando, com toda essa emoção, tá? Porque assim, parto a gente não prevê tempo, né? Eu tô falando rápido. Então, calma. Não tô te pressionando, calma. O parto é seu. E aí a gente começa uma outra, tá? Eu te chamo de novo, tá bom? Sem problemas. Pode contar. Tá tão bom. Eu tô falando rápido, não tô conseguindo. Tá bom. Tá bom. Vai nascer. Vai nascer, gente. Vai nascer. Continua com aquela emoção. Eu só tive que te avisar pra gente não perder o... Tá bom,
cortar agora. Aí levantei e fiquei pra prestar atenção. E as pernas firmes, assim, não tava tremendo, nada, tranquilo. E aí fiquei com o lençol, falei, amor, meu bem, né? Me deixa assim coberta e fiquei coberta. Depois eu tiro foto e coloco em algum lugar para vocês verem aí o quarto, Ai, a que coisa lindo. linda, tudo lindo. E aí, eu até pensei em fazer a live lá, mas o Elias está dormindo e eu faço escândalo, Hum. então deixa. Ah, Aí fiquei em pé. Aí fiquei em pé. E aí eu senti ele vindo assim, descendo. Mas bem devagarinho. Não teve círculo de fogo, não teve dor, não teve dor. Pronto, eu não vou mentir, gente. Não teve dor, não teve. Sabe? Eu até fiquei pensando, como é que eu vou falar isso? O povo vai se escandalizar. Não teve. Assim, talvez Deus tenha me concedido essa graça para poder dizer: existe. Existe. Há uma quantidade de ocitocina, de endorfina, mas acho que muito mais que isso, acho que assim, uma graça mesmo de Deus. E não é porque a Bia merece, não é. É porque Deus sabia que eu ia vir falar isso para as pessoas. nossa, Bia. Precisava muito ouvir isso. É, Muito, muito, muito. Porque no meu coração tem uma coisa assim que eu sempre eu fico pensando, essa coisa de louco que eu penso. O meu parto, eu li o livro Parto Sem Dor, né? Então eu sonhava com parto sem dor. E assim, até um momento eu também não tive dor nenhuma. Depois eu tive contrações doloridas, tal, não senti o círculo de fogo também, né? Foi muito intenso. Mas eu disse assim, não, é possível um parto sem dor, né? Mas tem que ter essa entrega mesmo, esse mistério que assim é concedido para algumas, né? Eu vou. Olha ali, ó, também tem uma. Ó. Entendo isso, vivi um parto sem dor também, Flávia. Oh, meu Deus! Ai, que lindo! Eu acho que a gente continua na próxima. tá Pode bom, ser? então. Porque falta só alguns segundinhos. Ai, tá tão bom. Não Tá tem bom, como terminar assim, Bia. tá bom. Um monte de gente pediu para continuar. Ah, Eba, eu vou encerrar essa e aí a gente vai para a próxima, tá? bom.